Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Administração Pública Cidadã. Hoje eu vou dar continuidade ao nosso curso de Direito Tributário. Eu vou gravar a aula 10, que é uma continuação do estudo dos tributos. Eu gravei, só para lembrar, eu gravei 9 aulas para vocês sobre os tributos e a ideia era gravar só um curso específico sobre os tributos brasileiros. E aí o pessoal pediu aí para mim, professor, dá continuidade no curso aí, traz outros temas do direito tributário. Então eu resolvi gravar aí mais um pedacinho deste curso, que são as classificações doutrinárias dos tributos. Então como que eu fiz? Eu gravei 8 aulas sobre as classificações, peguei as principais classificações dos doutrinadores e resolvi gravar essas 8 aulas, aulas pequenas, tratando de cada classificação. Para não ficar uma aula muito extensa aí, que duraria mais ou menos 1 hora e meia, eu dividi essa aula. E aí assim o nosso estudo acho que fica mais sistematizado, a gente adota uma metodologia aí melhor para não ficar com aulas muito extensas. Tudo bem? Bom, e aí depois eu continuo, O pessoal pediu também para gravar uma aula sobre limitações constitucionais ao poder tributar. Esse já é um tema mais extenso, não é mesmo? Porque a gente tem que estudar os princípios tributários, depois a gente tem que estudar os casos de dispensa, a imunidade, isenção, remissão, anistia. Em específico, o tema imunidade é um tema mais amplo, então mais para frente, terminando essa parte da classificação doutrinária dos tributos, a gente avança aí também para as limitações constitucionais ao poder tributar. Combinado, turma? Vamos começar? De olho aí no slide então. Bom, como eu sempre faço, começo aqui com o nosso quadro esquemático para mostrar o que a gente vai estudar aqui nas classificações doutrinárias dos tributos. Então, primeira aula, e a aula de hoje, a gente vai conhecer essa classificação em relação à discriminação das rendas por competência. Competência federal, estadual e municipal e a competência acumulativa que é do Distrito Federal. Eu já falei sobre isso ao longo do curso de tributos, mas aqui para ficar sistematizado, a gente vai repetir passo a passo todas as classificações dos tributos. Próxima aula a gente vai falar em relação ao exercício da competência impositiva, então quais são os tributos privativos, comuns e residuais. Falo também para vocês sobre a finalidade, e aí essa aula é legal porque a gente tem tributos que são fiscais, temos tributos extrafiscais e parafiscais. Eu comentei também alguma coisa disso em relação ao curso sobre tributos, mas aí vocês estão mais ou menos lembrados? Tem tributos que são fiscais. Qual que é a sua finalidade? Visa arrecadar recursos para custear as políticas públicas. No entanto, nós temos também tributos que são extrafiscais. Esses têm por finalidade intervir numa situação social ou econômica. Então, o IPI é um tributo extrafiscal, imposto de importação, imposto de exportação e por aí vai. A gente vai trazer exemplos aqui mais detalhados para vocês nessa aula em relação à finalidade. E aí, quarta aula deste curso de classificação dos tributos vai ser em relação à hipótese de incidência. Eu vou falar dos tributos vinculados e não vinculados. Eu já tratei também, na verdade, esses 4 pontos eu tratei de forma pontual com vocês ao longo do curso de tributos. Mas para ficar sistematizado, a gente faz aqui a revisão rapidinha desses 4 pontos, dessas 4 classificações. E aí a gente avança para a quinta classificação, que é em relação à destinação da arrecadação, se ela é vinculada ou não vinculada. Isso gera muita dúvida aqui para os estudantes, porque uma coisa é eu tratar a vinculação dos tributos em relação à hipótese de incidência. A outra coisa é em relação ao destino da arrecadação, se ela vai ser vinculada ou não vinculada. Lá no finalzinho do artigo 3º do Código Tributário Nacional, tem lá, o artigo diz o seguinte: tributo, prestação pecuniária em moeda cujo valor nelas possa exprimir, etc, 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 instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Essa classificação é em relação à cobrança e não em relação à hipótese de incidência do tributo. Tudo bem? Isso gera muita confusão. O pessoal que presta aí concurso sempre tem uma questãozinha sobre isso e aí a turma acaba fazendo confusão aí e respondendo errado. Tudo bem? Isso item 5. Item 6, quanto à possibilidade de repercussão, tributos diretos e indiretos. Eu acho legal essa classificação também, porque os economistas, os financistas
utilizam muito essa classificação, principalmente quando estão escrevendo nos jornais e falando sobre repercussão econômica dos tributos. Então é legal conhecer também, não só para quem é estudante do direito tributário, mas até para o exercício da nossa cidadania. Conhecer as características dos tributos para compreender melhor o pensamento econômico, as discussões tributárias, entre outras coisas. Finalizando, pessoal, item 7, quanto aos aspectos objetivos e subjetivos da hipótese de incidência, tributos reais e pessoais, e, por fim, quanto às bases econômicas tributadas. Essa, particularmente, é a aula que eu mais gosto, porque eu acho que é o que dá mais clareza para a compreensão do impacto dos tributos no nosso sistema tributário nacional. Maravilha, gente? Bom, vamos fazer agora, na próxima tela, vamos começar aqui com o item 1, né, a primeira classificação, e na próxima tela eu vou trazer para vocês aqui algumas características deste tema, do tema classificações doutrinárias dos tributos. Então, a primeira coisa aqui, bom, é uma classificação dos doutrinadores. Ô professor, mas o que seria isso então? Tranquilo, de forma bem clara. Quando a gente fala que a gente tem uma classificação doutrinária, é porque os pesquisadores, os especialistas, os professores, ou seja, as pessoas que se dedicam, né, ao estudo do direito tributário, eles criam classificações, categorizações para ajudar nós, os estudantes, a compreender melhor determinado assunto. Então, essa classificação ela é doutrinária. Você não vai encontrar isso na Constituição, numa legislação, você vai encontrar nos livros acadêmicos dos professores. Ah, entendi, professor. Então pode ter uma ou outra divergência dentro das classificações doutrinárias? Pode. Determinado autor pode apresentar um tipo de classificação. Outro autor pode chegar muito próximo, mas pode ter, né, uma outra abordagem, uma outra categorização. O que nós fazemos aqui é trazer o pensamento majoritário. Qual que é o entendimento majoritário dos doutrinadores? Como é que eles estão encarando essas classificações? E aí esse é o nosso papel, trazer de forma mais clara, né, assim, ou de forma mais abrangente, o que majoritariamente os pesquisadores estão dizendo sobre o assunto. Combinado? Primeiro ponto, só uma introdução. Segundo ponto, para que serve a classificação doutrinária dos tributos? Ela vai nos ajudar a compreender melhor o regime jurídico dos tributos. E, além disso, ela vai servir de parâmetro para que os legisladores possam estabelecer determinadas regras a determinada espécie tributária. Se eu conheço as características destes tributos, e se eu sou legislador, eu tenho um ferramental para poder criar novas regras, né, novos parâmetros, porque eu sei como cada tributo funciona, quais são suas especificidades, quais são suas peculiaridades. Combinado? Bom, um exemplo, né? Eu vou colocar aqui no card aqui em cima, lá na aula 2 eu dou uma explicação em relação à hipótese de incidência dos tributos vinculados e não vinculados. E aí eu falo, olha, o imposto é um tributo não vinculado, as taxas e a contribuição de melhoria são tributos vinculados, exige uma contraprestação estatal. Tudo bem? Então, você pode revisar lá na aula 2, mas a gente vai passar nestas próximas aulas também falando sobre os tributos vinculados e não vinculados em relação à hipótese de incidência. Maravilha, turma? Ó, tranquilo aqui, né? Bem calminho, bem tranquilo. Só uma introdução simples sobre esse tema. E aí agora vamos para a nossa primeira classificação, que é em relação à discriminação das rendas por competência, tributos federais, estaduais e municipais. E aí, para dar esse exemplo, eu vou fazer o seguinte, vamos pensar nos impostos. Os impostos é uma espécie tributária. Sempre quando eu pergunto em sala de aula, eu falo, pessoal, no Brasil tem muitos ou poucos impostos? O pessoal fala, muitos, professor. Eu falo, muitos, mas quantos? Mais de 10? Pessoal, muito mais. Mais de 20? Muito mais. Mais de 50? Mais, professor, pode ir. Eu falo, então deve ter mais de 100 impostos no Brasil. Pessoal, professor, é por aí. Eu sei que menos de 100 não é. Não é? Não é isso que a maioria majoritariamente diz? Mas não é, turma, né? No Brasil, pegando esse exemplo desta espécie tributária, os impostos, nós temos 12 impostos instituídos. Já vimos isso aqui no nosso curso. E tem um imposto que não foi regulamentado, está previsto na Constituição,
mas o Congresso Nacional não criou esse imposto, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Agora a pergunta é a seguinte: só tem 12, professor, impostos? Só 12. O que é importante discutir não é a quantidade de impostos, e quais são as suas características, quem paga por esses impostos e qual que é o volume de arrecadação. Por isso que essa aula sobre classificações doutrinárias dos tributos nos ajuda a compreender cada um deles. Tudo bem? Bom, como eu disse, eu deixei aqui em cima no card, né, aula 2, você pode ir lá dar uma consultada, mas aqui a gente já faz a revisão. Lembrando, né, vamos fazer aqui uma brincadeira rápida. Se são 12 impostos, quantos são de competência da União? Quantos são de competência dos estados? E quantos são de competências dos municípios? É disso que se trata a nossa aula de hoje. Essa aula é sobre a discriminação das rendas por competência. Quais são os impostos federais da União? Quais são os estaduais? Quais são os municipais? E quais são os de competência acumulativa? Maravilha? Vamos aqui rapidinho só para relembrar? Eu tenho 6 impostos de competência da União, impostos federais. Quais são eles? Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, IPI, IOF e o ITR. Esses são os impostos de competência federal, não é isso? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho os impostos de competência estadual. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e serviços de comunicação. O ICMS tem 2 serviços aí no meio, tá? IPVA e o ITCMD, Imposto de Transmissão Causa Morte e Doação. E os de competência municipal? O famoso IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, Imposto Predial Territorial Urbano. O ISS, Imposto sobre Serviços, e o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Tudo bem? Bom, lá no item 2 que a gente colocou aqui, a gente tem a competência do ente federado, independentemente do produto da arrecadação estar sujeito ou não à repartição. Por que eu coloquei essa observação? A competência é do ente federado, independentemente do produto, ou seja, do volume da arrecadação, estar sujeito ou não à repartição para outros entes federativos. Então, o que significa? Vamos lá para os exemplos. O Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios, né, 22,5% e 21,5% do que se arrecada com o IPI e com o Imposto de Renda compõem esses fundos. Mas de quem que é a competência para instituir esse tributo? O IPI e o IR? É competência federal, é da União. Não é porque a União vai repartir com os outros entes federativos, o Fundo de Participação dos Estados repartido com os estados e dos municípios com os municípios, que o produto dessa arrecadação, que a competência não seja desse ente federado no caso da União. Tudo bem? Da mesma maneira o ICMS. A gente tem a cota parte ICMS de 50% que é repartida. Mas de quem que é a competência? É do Estado. O ICMS é um imposto estadual. E o IPVA também. Também temos a cota parte IPVA e também é competência dos estados instituir esse tributo. Tudo bem? Então, só para deixar claro aqui, independentemente do produto da arrecadação estar sujeito ou não à repartição, a competência está estabelecida para cada ente federado. O IPI e o IR é de competência da União, mas esses tributos compõem o Fundo de Participação do Estado e de Municípios. Maravilha? Ponto 3. Agora uma observação para vocês. 3 observações, na verdade. O Distrito Federal ele tem competência cumulativa. Então, você tem que observar que o Distrito Federal não é dividido em municípios. Então, ele vai ter a competência de instituir os tributos estaduais e municipais. 3 tributos estaduais, ICMS, IPVA e ITCMD, e 3 tributos municipais, ISS, IPTU e o ITBI. Segunda observação, a União, nos territórios, acumula os tributos estaduais. Então, isso é ponto pacífico. A União, quando se tratar de territórios, ela vai acumular os tributos federais e estaduais. E uma especificidade, que é o terceiro ponto, que é quando a União também acumula os tributos municipais, ou melhor, a União também acumula os tributos municipais quando o território não for dividido em municípios. Então, se o território não for dividido em municípios, ela vai acumular os tributos federais, estaduais e municipais. Maravilha?
Só uma observação aqui para vocês ficarem atentos. São questões, né? Principalmente quem está prestando provas aqui, que os professores, né? As bancas de concurso costumam fazer algum tipo de indagação em relação a isso, porque são especificidades aqui que pode gerar certa confusão. Galerinha, resumo rápido aqui para vocês. Olha aí, ó. Trouxe o quadro esquemático com a base legal. Dá uma olhada, aqui no canto esquerdo da tela você tem os impostos ordinários, os que eu falei para vocês aqui, né? O IPTU, ITBI e ISS, artigo 156 da Constituição, competência dos municípios. O ITCMD, o ICMS e o IPVA, competência dos estados, artigo 155 da Constituição. E na terceira coluna da esquerda para a direita, eu tenho 7 tributos federais. Evidentemente, o último, que é o IGF, ele não foi instituído ainda. Então, são 6 tributos, ou melhor, 6 impostos instituídos pela União. Tudo bem? Coloquei ali embaixo também que o Distrito Federal tem competência cumulativa, como eu mencionei aqui na aula, está lá no artigo 147 da Constituição. Eu fiz questão de colocar aí os artigos da Constituição, porque fica de lição de casa para vocês. O interessante é ir lá consultar a Constituição, esses artigos, para ver como que está estabelecido lá na Constituição. Isso daqui é um resumo, é um quadro esquemático para facilitar o estudo. E aí eu tenho na próxima coluna os impostos extraordinários, no caso o imposto extraordinário de guerra, e os residuais que têm as suas características, que nós já estudamos aqui no curso também. Revise lá a aula 2, que está tudo detalhado, né? Por que é instituído por lei complementar, por que precisa de novos fatos geradores e base de cálculo, e por que ele é não cumulativo. Também está aí a base legal, Constituição Federal, artigo 153, 154, incisos 1º e 2º. Maravilha, gente! Fácil, né? Essa primeira aulinha, sem novidade, vocês já estão cientes, já estudaram isso, já conhecem muito bem esses detalhes. O importante, a partir desta aula, em especial em relação aos impostos, você tem que conhecer a competência de qual ente federado é responsável para poder instituir o tributo. Então, se eu falo para você, olha, e o ITBI? De quem que é a competência para criar uma lei e instituir esse tributo? Você tem que ter bem claro que o ITBI é de competência municipal. O ICMS é de competência estadual, o imposto de renda, né, o leão, simbolizado pelo leão, é de competência da União. E aí, é claro, o seu entendimento fica muito melhor, porque você sabe de quem são as responsabilidades, quem arrecada esse imposto, quem é competente para instituir o tributo. Maravilha, gente? É isso aí, então. Por hoje, a gente encerra por aqui. Se você gostou dessa aula, quer continuar aqui assistindo os próximos cursos sobre a classificação doutrinária dos tributos, se inscreve aí no nosso canal, ative as notificações, porque eu sempre vou publicando aulas, isso pode te ajudar. E se você gostou, deixa aí um like, um joinha pra gente, comenta aí o que você teve dúvida, se você tem alguma sugestão, eu respondo todo mundo que faz os comentários, eu vou lá e deixo a minha resposta, deixo a explicação. Maravilha, gente? Espero que tenha ajudado vocês a essa aula de hoje. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!